Dom de línguas estranhas ou dom de língua dos anjos. Você já ouviu falar alguma coisa a respeito? Já, né? Bom, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Como nós podemos pautar esta ideia? Será que de fato existe as línguas estranhas, as línguas dos anjos? Será que nós podemos encontrar base bíblica para isso? Ou será que é uma enganação do sentimento, do coração do ser humano? Será que é apenas uma emoção? É verdadeiro ou falso este dom de línguas dos anjos? É isso que nós vamos aprender juntos neste exato momento. Fala, meus queridos, tudo na paz? Jesus Live mais uma vez. O que é o dom de línguas? Segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 10, o dom de línguas é um dom que foi concedido pelo Espírito Santo, que ocorreu na festa de Pentecostes. Nós vemos isso ali em Atos, no capítulo 2, verso de número 5 ao verso de número 8. Nesta ocasião, havia ali judeus vindo de todas as partes do mundo antigo. Estavam reunidos por causa da festa de Pentecostes, quando, de repente, segundo a Bíblia, houve a chamada descida do Espírito Santo. Então ouviu-se ali línguas, né? A Bíblia diz repartidas como fogo, e as pessoas começaram a falar em uma língua diferente em relação à sua língua materna, a sua língua natural. E isso aconteceu com os galileus, e as pessoas que estavam ali ficaram abismadas com aquilo e perguntaram, dizendo: não são todos galileus? Como então nós ouvimos eles falarem em nossas línguas maternas? Detalhe, esses galileus não sabiam falar em uma língua estrangeira. E o que era o Pentecostes? O Pentecostes era uma festa que vinha desde lá do Antigo Testamento, em que se celebrava ali um agradecimento a Deus, né, pela colheita, e reunia ali pessoas, como eu disse, de toda a parte do mundo antigo. Todos os judeus vinham para a celebração daquela festa. E esta festa acontecia 50 dias após a Páscoa, ou seja, acabou a Páscoa, 50 dias depois tinha essa festa de Pentecostes. E foi durante a celebração desta festa que ocorreu, né, ali o cumprimento da profecia feita pelo próprio Jesus lá em Lucas, no capítulo de número 24 e o verso de número 49. O Espírito Santo desceu e ali foi concedido dons. A Bíblia diz que Pedro pregou, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor, ou seja, se converteram ao cristianismo. Foi um impacto que ocorreu ali naquela ocasião. E o que era essas línguas, nesse dom de línguas? Em Atos capítulo 2, verso de número 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então cada um ali estava falando em uma língua diferente que as pessoas que tinham vindo de outros lugares conseguiam entender. O termo grego para outras línguas aqui, de Atos 2, é heterais glossais, que seria uma língua diferente. Então eles não tinham aprendido isso, eles não tinham estudado isso, mas estavam falando uma língua diferente. Só que esta língua de Atos, capítulo de número 2, não serve como base para fortalecer a doutrina, a ideia das línguas dos anjos, tá? Até os melhores acadêmicos pentecostais que usam, creem, nessa língua estranha, chamada língua dos anjos, até mesmo eles afirmam: Atos capítulo de número 2 não serve como base para fundamentar a existência da chamada língua dos anjos. Você não vai encontrar nenhuma base em Atos no capítulo de número 2. E onde na Bíblia fala da língua dos anjos então? Na verdade, não existe nenhuma passagem toda a Bíblia Sagrada que fala de uma língua dos anjos, a não ser em 1 Coríntios, capítulo de número 13 e o verso de número 1, em que o apóstolo Paulo ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, eu seria como o metal que soa, ou ainda como sino que tine. Só que dentro desta passagem, o apóstolo Paulo ele está utilizando o que nós conhecemos hoje na língua portuguesa
conhecida como hipérbole. O que é a hipérbole? A hipérbole é uma figura de linguagem onde expressa grandeza para trazer uma compreensibilidade naquilo que está sendo dito em uma frase. Ou seja, ela consiste em exagerar uma ideia com a finalidade expressiva. É um exagero intencional da expressão, feita na expressão. Tanto é que o apóstolo diz, né? Ainda que eu tenha uma fé que transporte os montes, né? Ainda que eu tenha que distribuir, que eu distribua toda a minha riqueza aos pobres. Detalhe, Paulo, ele não era rico, né? E ele ainda diz, ainda que eu entregue meu corpo para ser cremado, e se eu não tivesse amor, disso nada adiantaria. Então nós compreendemos que Paulo está usando de uma hipérbole para o quê? Enaltecer a excelência do amor. Então Paulo ele vem trazendo ali, figurativamente falando, né, usando essa expressão figurativa que nós conhecemos como hipérbole. Então quando ele diz falar a língua dos anjos, também se encaixa nessa expressão figurativa. Paulo não está afirmando que exista uma língua dos anjos. Não é isso que Paulo está fazendo neste verso. Mas espera aí, então quer dizer que não existe uma língua dos anjos? Calma aí, nós ainda não terminamos esse vídeo, então vamos até o final do vídeo para você compreender. Vamos partir para um ponto lógico, agora saindo, entre aspas, um pouco da Bíblia e partir para um ponto lógico. Que existe uma língua dos anjos, pela lógica, existe. Porque os anjos eles têm que se comunicar de alguma maneira com Deus e entre eles e tal. Bom, resumindo, tem que ter uma língua dos anjos. De fato, os anjos eles têm que ter uma língua para se comunicar. Os anjos não são mudos, então eles se comunicam. Agora, em que língua que eles se comunicam, a Bíblia não diz. Se é uma língua, sei lá, sumeriana, uma língua egípcia, hebraico, ou em português, inglês, francês, a Bíblia não diz. Qual é a língua que os anjos utilizam? Se eles utilizam uma língua, né, que já é conhecida pelo homem, ou se é uma língua só deles. A Bíblia não fala nada a respeito disso. Bom, então se Atos, capítulo de número 2, não serve como base para a língua dos anjos, né, e também 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 1 ali, também não serve como base para a língua dos anjos, de onde é que os pentecostais tiram essa ideia biblicamente sobre a língua dos anjos? O capítulo mais utilizado, a passagem ali utilizada para fundamentar a ideia da língua dos anjos é 1 Coríntios, capítulo número 14. Então vamos agora entrar um pouco em 1 Coríntios 14 para nós compreendermos. Mas antes disso, nós temos que compreender dois pontos fundamentais. Bom, a primeira coisa, a Bíblia não fala de dois dons de línguas. Não existe nenhum verso na Bíblia que fala de dois dons de línguas. Mas a Bíblia fala de possíveis variantes deste dom. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo número 14, fala do dom de interpretação. Inclusive, aquele que fala poderia também interpretar, é isso que o apóstolo Paulo diz. Então nós compreendemos que isso faz parte do dom, como também aquele que falava em línguas poderia também não interpretar. E em 1 Coríntios, capítulo número 12, verso de número 14, o apóstolo Paulo fala do dom de variedades de línguas. Então nós compreendemos isso. Este é o primeiro ponto. Existe aí umas variantes aí dentro deste dom de línguas que pode ou não acompanhar o que nós conhecemos como dom de línguas, que foi concedido ali em Atos no capítulo de número 2. Segundo ponto, existe na teologia um termo grego conhecido como glossolalia, que vem do grego, de duas palavras gregas, que seria glossais e lalein, que seria falar em línguas, literalmente falar em línguas, que na concepção pentecostal, este falar em línguas seria o falar em línguas de acordo com o que o Espírito Santo de Deus concede para falar aos homens, para a edificação da igreja, como também para falar ali entre ele e Deus, né? Não envolve outras pessoas, mas envolve a sua autoedificação, ou seja, é algo entre ele e Deus ali no particular. E existe um segundo termo que é a xenoglossia, que seria o quê? Xeno, de estrangeiro, né? É um termo também grego, e glossia, que é a língua, que seria falar em uma língua estrangeira. Então, existem dois termos dentro da teologia que nós compreendemos aqui neste momento, a glossolalia e a xenolalia, que seria falar em uma língua estrangeira. Agora que nós compreendemos esses dois pontos, fica um pouco mais fácil. Bom, 1 Coríntios, capítulo número 14, se nós pegarmos o verso de número 4, por exemplo, nós vamos entender que o apóstolo Paulo inicia o capítulo falando da glossolalia. Paulo não está falando especificamente da xenolalia, de uma língua estrangeira. Ele está falando literalmente de uma língua estranha, que
podendo ser vinculado a uma língua estrangeira, sim, ou podendo ser vinculado a uma língua supostamente dos anjos, também há essa possibilidade, porque o apóstolo Paulo ele não deixa claro se é a xenolalia ou se é a glossolalia. Vamos ler o verso de número 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, Paulo está falando de uma língua desconhecida. Ele não está falando da xenolalia, ele não está falando de uma língua estrangeira em que as pessoas possivelmente entenderiam em determinadas ocasiões, mas ele fala de uma língua que é desconhecida. O verso é bem claro. E ele ainda diz, edifica-se a si mesmo, ou seja, algo entre ele e Deus. E Paulo, ainda no verso de número 2 deste mesmo capítulo, ele fala que quem está falando nesta língua desconhecida, ele está edificando-se a si mesmo, e ainda diz que ninguém entende, que homem nenhum entende, mas somente Deus, e que ele está falando ainda em mistério, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. A palavra mistério aqui vem do grego mysterion, que seria qualquer coisa que seja desconhecida. Paulo está falando de uma língua em que os homens não entendem, que quem entende é Deus, tá? É isso que Paulo está falando aqui. E ainda ele usa a palavra mistério, ou seja, algo que ninguém conhece. E Paulo ainda dá a entender que há possibilidade de que essa pessoa esteja falando em uma língua que nem mesmo ela possa entender. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O apóstolo Paulo diz, se eu orar numa língua desconhecida, o meu espírito ora bem, ou seja, eu estou sendo edificado espiritualmente, mas o meu entendimento, o meu raciocínio não tem fruto nenhum, porque eu não sei o que eu estou falando, porque é desconhecido, mas espiritualmente eu estou sendo edificado. Paulo está dizendo isso neste verso tangivelmente. Então quer dizer que 1 Coríntios, capítulo número 14, está falando de uma língua dos anjos? Não, na verdade não é isso que nós podemos compreender de uma maneira assim tão palpável lendo ali, estudando 1 Coríntios capítulo número 14, mas também Paulo não está falando de uma maneira assim às claras de uma língua estrangeira, pelo menos não inicialmente. Se nós olharmos para 1 Coríntios capítulo número 14, nós vamos ver que fica vago. Nós não entendemos se Paulo está falando de uma língua estrangeira ou se Paulo está falando de uma língua desconhecida que nenhum ser humano possa entender, apesar que nós apresentamos aqui um verso que aponta para isso, mas o capítulo em si, ele não nos traz esta informação de uma maneira tão palpável. Então o que nós vamos determinar? Que 1 Coríntios 14 fala da língua dos anjos ou que não fala da língua dos anjos? Nós temos que tomar cuidado com uma questão, amados. Cuidado com o quê? Em nós não entrarmos no argumento da ausência. O que é o argumento da ausência? O fato de não existir um verso, algo que comprove a existência da língua dos anjos, não significa que ela de fato não exista. Porque senão nós não vamos acreditar mais na Trindade, porque a Bíblia não fala de Trindade, não existe a palavra Trindade na Bíblia Sagrada. Nunca ninguém ensinou sobre Trindade, Jesus nunca ensinou sobre Trindade em nenhuma de suas pregações, nenhum apóstolo, nem o apóstolo Paulo, nunca ninguém falou sobre Trindade em nenhuma carta. Nisso não foi nem revelado, nem mesmo o apóstolo João, ali que teve a revelação do Apocalipse, não foi falado sobre Trindade. Não existe a palavra Trindade na Bíblia Sagrada. Mas o fato de não existir na Bíblia um verso que fala sobre Trindade não significa que a Trindade não exista. E isso pode acontecer com várias outras questões bíblicas. Ou seja, nós temos que tomar cuidado para não entrarmos no argumento da ausência. Por exemplo, se eu disser para você que diante do trono existe um mar de vidro, o que você me falaria? Não, irmão, não existe. Por que não existe? Porque eu nunca vi isso na Bíblia. Mas aí esse é o argumento da ausência. Então, porque você nunca viu na Bíblia, significa que não exista? Não significa. E eu digo para você que de fato existe, né? Se nós olharmos lá para Apocalipse capítulo número 4, verso número 6, que diz assim: E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal. Aí você vai dizer, não, agora eu acredito, porque está na Bíblia. Mas o fato de estar na Bíblia ou não estar na Bíblia não significa que ele deixaria de existir. Supor que o apóstolo João não tivesse tido essa revelação, ou supondo que ele não tivesse escrito este verso.
E aí a gente poderia falar o quê? Que não existe só porque ele não escreveu, porque não apareceu na Bíblia? Não, existiria do mesmo jeito. Mesmo se ele tivesse omitido este verso, se ele não tivesse tido essa revelação, existiria do mesmo jeito, porque a Bíblia diz que existe, nós sabemos disso. Ou seja, este é o argumento da ausência. O fato de não existir na Bíblia algo em relação à língua dos anjos de uma maneira tão compreensível não significa que necessariamente a língua dos anjos ela não exista. Então em 1 Coríntios 14, a verdade é que Paulo fala de uma língua para edificação coletiva, mas ele também fala de uma língua para edificação particular entre a pessoa e Deus. Disso o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14 e não há quem possa excluir isso. Ele fala de fato disso. Então o que eu faço, meu amado? Com a língua dos anjos, eu creio nisso ou eu não creio? A verdade é, a salvação da alma não depende do dom de línguas. Você pode ser salvo independente do dom de línguas. Ou seja, se você acredita no dom de línguas estranhas e isso te faz bem, então siga, vai adiante, viva na vontade de Deus. O mais importante é você permanecer na vontade de Cristo. Se, pelo contrário, o dom de línguas para você não existe, é uma coisa emocional, e você não acredita nisso, que isso te faz bem, então siga a sua vida normalmente vivendo na vontade de Cristo. Ou seja, o mais importante é nós estarmos na vontade de Cristo Jesus. Porque, como eu disse e repito, o dom de línguas, ele não influencia na nossa salvação. Eu posso acreditar no dom de línguas estranhas, o dom de língua dos anjos, e ser salvo, como eu posso não acreditar e ser salvo também. Porque a minha salvação depende da minha vida para com Deus. Então siga a sua vida para com Deus independentemente se o dom de língua dos anjos existe ou se não existe. Aí se você chegar diante do Senhor naquele dia e o Senhor te revelar que o dom de línguas não existe, que era pura enganação, e mesmo assim você acreditava nisso, amém, você está salvo em Cristo, então amém. Não, era uma enganação. Tudo bem, estou salvo, está tudo bem, então amém. Tranquilo e calmo, não tem problema nenhum. E se você chegar lá também e Jesus te falar, ó, existia o dom de língua, você não acreditava, mas existia. Tá salvo? Tá, então tá bom também, não tem problema. O mais importante é nós sermos salvos em Cristo Jesus. O que nós não podemos fazer é julgar as pessoas e condená-las, dizendo, você não fala em língua estranha, então você vai para o inferno. Ou você fala em línguas estranhas, ó, o diabo está te enganando, você vai para o inferno. Nós não temos esse direito, nós podemos pregar a palavra, mas não julgar as pessoas e condená-las ao inferno. Isso nós não podemos fazer, porque aí nós saímos fora da vontade de Cristo. Isso compromete a nossa salvação, e não acreditar no dom de línguas ou deixar de acreditar nele. Essa é a verdade. E você, com base em todo esse conteúdo, você acredita ou não acredita no dom de línguas estranhas, o dom da língua dos anjos? Deixa aqui nos comentários para nós sabermos a sua opinião. Quem sabe, através da sua opinião, nós podemos ter um entendimento mais claro e trazer um vídeo aqui de uma maneira diferenciada para que todos entendam e compreendam da palavra de Deus. Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo, compartilhar com um amigo para que ele aprenda também da palavra do Senhor e todos cresçamos juntos na graça e no conhecimento de Deus. Bom, meus queridos, eu vou ficando por aqui, que Deus os abençoe grandiosamente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativando o sininho de notificação para você receber mais vídeos como esse. Aqui do lado vai estar aparecendo outros vídeos para você conhecer da palavra de Deus também. E nós estamos trazendo sempre vídeos novos aqui, sempre conteúdo novo, constantemente para o nosso aprendizado e crescimento na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Eu vou ficando por aqui. Fica na paz. Fui!